5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, tudo bem? Nós iremos construir hoje um dos elementos que será utilizados dentro da premiação do Campeonato Paulista de 2020. Dentro dessa conclusão de atividades e coisas que a gente vai fazer nessa aula, é importante destacar que toda a construção, toda a ideia do SolidWorks, ela tem um parâmetro inicial importantíssimo, que é basicamente utilizar as ferramentas que nós temos dentro do SolidWorks para criar coisas e criar formas geométricas de uma maneira geral. E aqui eu vou criar um desenho livre, sendo que a ideia é com que as ferramentas utilizadas em 2D, utilizadas em 3D, possam ser visualizadas dentro desse ambiente e manipuladas, que é um dos pontos fundamentais que a gente trabalha dentro do software CAD. O SolidWorks, como qualquer outro software CAD, ele inicia-se com uma base 2D, então o que a gente vai fazer aqui naturalmente é pegar um plano de trabalho. Então eu vou selecionar um plano de trabalho e eu vou simular e vou deixar acontecer os erros e os acertos dentro dessa aula, gente. Por quê? Importante dizer que todas as formas, sejam elas orgânicas ou totalmente intuitivas de você criar algum produto, possuem falhas dentro da sequência do projeto. Então é natural que vocês entendam essas possíveis falhas e entendam como resolver esses problemas, porque naturalmente eles vão surgir, as coisas vão acontecer e a gente precisa estar disposto e facilmente maleável para conseguir entender. A resiliência dentro dessa área também é muito importante. Então vai acontecer erro, a gente tem que estar aqui para suprir essas falhas e esses erros que vão existir dentro da construção do nosso desenho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar um tipo de linha aqui, no caso, linha de centro, tá? Então, bora lá. Vou pegar uma linha de centro, vou criar uma linha aleatoriamente, vou colocar aqui, ó, 100 milímetros de comprimento, mas não obrigatoriamente. A gente precisa trabalhar com 100 milímetros, tá? Lembrando que aqui a gente está trabalhando todas as medidas em milímetro, então é uma tradição meio que natural do software, então ele já vem definido assim pra gente. E agora eu vou começar a modelar esse nosso produto. Então, primeiro eu estou fazendo a criação de algumas partes aqui desse meu produto. Que basicamente a gente vai estar utilizando dentro da construção de todo o processo. Ó, percebam um primeiro detalhe. Ó. Eu tinha esse ponto travado aqui em cima, mas na hora que eu coloquei esse pontinho aqui em cima da minha linha, ó, o que aconteceu? Ele já movimentou e aí automaticamente parece que ele perdeu essa referência, mas na verdade não. Eu poderia fazer de duas formas. Eu posso clicar aqui entre os dois, segurando Ctrl e dar um horizontal. E aí eu clico nesse centro, eu clico nessa minha linha de centro, que é uma linha deslocada, e movimento ele. Como eu não havia previsto nenhuma das medidas, né, que a gente tinha colocado aqui 100, mas a gente não tinha travado, então eu posso voltar, clicar no dimensão inteligente e aí eu reapresento a medida de 100, só para que ele faça o scale para mim, tá? Ele voltou a ser 100 milímetros de altura, mas assim, ele só fez um auto scale para mim, só para a gente se situar. E aí eu vou apresentar uma relação tangente entre essas duas curvas, né? Para que a gente tenha uma construção adequada daquilo que está sendo feito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou parar esse pedacinho de linha aqui embaixo, porque eu quero usar só essa base aqui, ó. Só que aí é o mesmo procedimento, gente. Se eu não definir algumas coisas aqui, ele vai ficar movimentando. Então, se eu não procurar definir as medidas, ele vai ficar movimentando. E isso é uma coisa normal dentro do universo de desenho. Aqui, beleza. Eu construí essa base e, novamente, eu não vou fechar nenhuma das medidas aqui de cima. Deixei esse 100 aqui, mas ele é facilmente manipulável. Então, assim, esse 5 aqui eu posso subir para 6. Eu consigo fazer toda a transição dentro do Solid, tá? Não vou deixar também o tamanho do arco definido, eu não tenho essa preocupação agora, porque a gente está modelando o produto. Então eu não tenho por que defini-lo agora e deixar totalmente fechado. Vou vir aqui em recursos e aí automaticamente,
eu vou dar um ok. Para quem não conhece, existe um recurso aqui que a gente habilita, que a gente chama de recurso fino. Mas é importante a gente destacar o seguinte: quando a gente coloca aqui uma seleção, ó, percebam que o SolidWorks ele tenta sempre fechar o espaço. Isso acontece, é natural que as coisas aconteçam dessa forma. Aqui geralmente acontece também um erro de faltar um pedaço de linha. Então sempre quando a gente quer fazer algum ressalto, a gente entende que o recurso fino ele pode entrar, claro, mas o contorno, será que ele está adequado? Então, uma das variáveis mais X que a gente chama, né? Umas variáveis target que a gente tem no nosso desenho que eu preciso me acertar. O recurso fino dá para a gente usar em algumas opções, só que trabalhando sempre com um segmento de linha. Aqui no caso, eu vou tentar trabalhar com offset, né? Que é uma referência que a gente tem para estar trabalhando com ele. Ele pegou um selecionar cadeia aqui, eu não vou deixar ele selecionar cadeia, eu vou deixar ele selecionar só aquela que eu quero. Eu vou dar aproximadamente 2 milímetros de espessura e eu vou tentar trabalhar já com as duas formas, né? Tanto o raio quanto o arco aqui de fora, eu já vou estar definindo os dois. E aí sim, ó, ele tentou novamente criar uma nova linha, não sei porquê. Fecho ele. E eu vou dar seguimento aqui no meu trabalho. E aí o que eu fiz? Ó, eu vou bater nesse ponto, mas percebam que eu vou criar uma linha alinhada na horizontal. Porque senão o meu desenho ele vai sair já inclinado. Não é isso que eu quero. Eu quero manter ele na horizontal. Então eu tenho que ter essa preocupação durante a criação. Estou apagando esses dois pedaços de linha. E aqui embaixo, no caso, eu também vou fechar, tá, gente? Porque senão ele vai considerar que o esboço está aberto. Aqui no caso ele respeitou a orientação vertical. Então, a gente não vai fazer nenhum ajuste. Depois que eu fiz isso, percebam a diferença. Ele preencheu o espaço. Eu não estou trabalhando com superfície, então automaticamente o recurso fino ele acaba entrando como uma opção, mas tinham dois segmentos de linhas e isso acabou impactando na criação. Beleza, ó. Fiz o meu copo. Eu já enxerguei que ele ficou muito cônico. Eu quero dar um charme maior para ele. Eu quero transformar ele quase em um vaso. E aí o que eu vou fazer? Eu posso voltar aqui, editar a opção de trabalho, que é essa daqui que a gente havia criado anteriormente. Coincidiu do 2 ficar bem junto aqui, bem próximo, e não é isso que a gente quer. Então eu vou dar uma embarrigada nele aqui, né? Vou trazer ele um pouco mais aberto. E aí show de bola. Acabei de construir a ideia do meu copo aí, daquilo que eu vou criar aqui para vocês. Depois disso, eu posso partir para duas opções. Eu posso construir a base, né? Depois eu vou construir os nossos braços, né? Então, vou fazer a base inicialmente e tenho sempre como base até de vocês, galera, toda a construção que for feita é uma observação muito simples, né? O que vocês estão criando, né? E a partir do que vocês estão criando que as coisas vão começar a nascer com naturalidade. No caso, a imagem está muito bem formada na minha cabeça e eu me sinto confortável em desenvolver e fazer ajustes, fazer modificações e trazer isso virtualmente para cada um de vocês aí. Tá legal? Então eu coloquei aqui a orientação, deixei ele alinhado, coloco ele como coincidente só para ele prender ali por cima. Em definição, eu vou tentar deixar sempre esse copo mais alinhado possível aqui. Posso tentar descer um pouco mais para fortalecer essa base, mas obrigatoriamente a gente não tem essa necessidade a princípio, tá? Não tem um motivo para deixar ela definida nesse ponto aqui de baixo. Então, beleza, alinhei, fechou. Construir essas duas partes aqui que serão unidas através de um braço agora que a gente vai estar criando na nossa peça. Então, a primeira coisa, eu vou pegar esse meu ambiente aqui no plano frontal e eu vou dar andamento, tá? Só que agora eu vou utilizar um recurso de spline, galera. Por que eu vou usar um recurso de spline? Eu preciso entender que a construção daquilo que está sendo feito aqui pode e cabe esse tipo de recurso. Então não tem problema a gente trabalhar com spline nessa opção.
Lembrem-se, precisa tomar um grande cuidado com essa criação e o uso de spline, porque ele pode convergir demais com o desenho que a gente está trabalhando. Então, infelizmente, ele não se encaixa em todas as opções. E nesse caso aqui ele se encaixa e ele trabalha muito bem sobre essas opções. Mas, lembrem-se, pode ser que ele não se encaixe, gente. Então, olhem a geometria de trabalho e aí vejam se dá. Se encaixar o spline, ok. Dá segmento porque ele enriquece a forma livre de trabalho dependendo do arquivo que está sendo desenvolvido nesse momento, tá? Então aqui eu vou novamente, vou trazer o spline um pouquinho mais para baixo aqui, e aí eu vou vir trabalhando ele, ó. Legal, legal. Por que eu vou preenchendo também com vários pontos? Isso também é um outro gap importante para falar para vocês. Cada um desses pontos, eles me ajudam na manipulação da geometria que eu estou criando. Então, por mais que essa geometria ela não seja uma geometria normalizada, né? Não seja uma geometria que a gente vai definir ela como normalizada, eu consigo ter uma facilidade de movimentação dos pontos. Então, por isso que eu vou preenchendo com vários pontos. Eu sei que isso daí pode até preencher o meu arquivo com um tamanho maior. Eu vou carregar um pouco mais meu arquivo, só que eu consigo ter uma certeza, né? Eu consigo ter uma variação mínima daquilo que eu estou criando. Então, isso no insight positivo da coisa, quando a gente precisa fazer uma manipulação, eu consigo ter uma variação boa desse meu conjunto aqui, dessa minha linha, que é um conjunto de pontos que a gente está criando para estar atribuindo uma geometria de forma livre dentro do spline, tá? Bom, respeitei esse movimento e agora eu vou fazer novamente um revolucionado, e essa linha vai ser minha linha de centro, né? Eu vou considerar ela como linha de centro. Só que, ao invés de trabalhar com 360 graus, eu vou trabalhar com o plano médio e eu vou trabalhar com até 15 graus. Porque eu quero fazer um braço de um lado e depois eu já sei que eu vou espelhar esse mesmo braço para o outro lado. 15, 17 graus, uma abertura mínima, para a gente conseguir fazer a manipulação desse espaço aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa região e essa região aqui, que são as regiões de aderência no meu material, e vou colocar um raio. Não precisa ser um raio de 10, vamos tentar colocar um raio de 2 aqui, ó. Olha lá, ele perfeitamente aderiu a esse espaço. Como que eu vou verificar se a aderência foi boa ou não? Quando eu colocar o próximo raio aqui. Então bora lá, vamos colocar o próximo raio, que é esse raio dessa orientação. E aqui eu vou colocar um raio de 1,5, por exemplo, só para a gente sentir. Olha lá, ele aderiu muito bem. Ele conseguiu fazer essa curva. Eu vou tentar aumentar um pouco esse raio, para verificar se eu vou perder ou não essa geometria, se ele vai apresentar algum erro dentro dessa construção. Ó, consegui. 2,5, então, é uma boa distância que a gente pode estar trabalhando dentro desse fillet. Então, esse fillet externo aqui eu vou trabalhar com 2,5, tá? E aí eu vou para o fillet interno, que é o fillet de criação aqui da nossa taça, né? Eu vou criar um fillet, vou colocar um fillet de 1 a princípio, vai ser bem justo aqui, tá, gente? Então, é natural que ele tenha esse percurso aqui, ó. Ficou bem justo, tá vendo que ele tá muito próximo do outro. Então é importante vocês olharem, esse aqui corria um forte risco dele já ter dado algum erro. Vou dar um outro ok aqui, eu vou fazer um novo perfil. E aí eu vou verificar a fluidez desse material. Ó, ficou bem fluido, tá? A curva aqui ficou bem fluida, ajudou bastante no distanciamento entre esses dois pontos. Então, ponto pra gente. A gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria. Só tem um detalhe aqui, galera. Ó, dá uma olhada aqui como é que ficou. Ele fechou, né? Ele fechou esse espaço aqui de baixo. Então, no momento que eu for criar uma outra forma, né? Quando eu for criar essa outra forma, que é usando esse fillet aqui, ó, que é o fillet de 1, vamos tentar transformar ele para um fillet de meio. Ele fecha aqui, ó, né? Eu só quebrei mais um pouquinho, mas ele continua fechando, porque é uma parte totalmente revolucionada. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou voltar ele com um fillet de 1. Ele estava com fillet de meio.
E eu vou respeitar esse fechamento, não tem problema. Só que eu preciso espelhar isso para o outro lado. E aí é onde vem uma das melhores opções de espelhamento que o SolidWorks tem. Quando a gente clica aqui, por exemplo, eu coloquei em revolução, percebam. Ele vai falar o seguinte para você: não é possível criar esse recurso porque ele resultaria em uma espessura zero. Exatamente, por quê? Porque a espessura que vai existir aqui é basicamente zero. Então nós não conseguimos fazer a transição de um lado para o outro sem ser por corpo. Porque o corpo realmente vai fazer parte de um lado e do outro. E aí assim eu consigo fazer um mesclar diante desse cenário aqui. Ó. Olha lá, falha unir. E aí a gente entra, vamos lá, desabilita o mesclar, porque a gente também tinha pensado na opção de deixar ele junto e deixar ele separado. Por quê? Ó? Olha o ponto aqui, essa é a união dele. Esse é o ponto que ele está unindo, que é aquela linha de centro que a gente criou. Caso eu quisesse deixar uma espessura aqui, eu teria que fazer diferente. Qual que é a diferença que a gente poderia fazer? Então vamos excluir. Vamos voltar aqui na opção. Se eu quisesse deixar uma espessura aqui, eu teria que fazer da seguinte forma, galera. Eu vou criar uma linha de centro aqui, aleatória. Perfeito? E essa linha aqui, ó, eu vou precisar excluir. Por quê? Porque eu vou puxar uma linha um pouquinho mais para cá. Aí, não precisa nem fechar a tela embaixo. Só deixando ela aqui já é o suficiente. Obviamente, ele vai dar um monte de erro, porque ele já perdeu toda a referência. Vou editar o meu recurso. E aquela linha que antes era a minha linha de centro, agora é a minha linha de centro mesmo, né? Que é a nova linha de centro. E ele fala assim, ó, o esboço está aberto, não intercepta, né? Então, vamos olhar o desenho. Pode ser que tenha alguma linha aqui que esteja atrapalhando. Exclui ele. Trabalha ele de novo. Olha lá. Isso é importante. Lembra dos erros que eu falei para vocês? É natural. Acontecem erros. A gente tem que estar aqui para saber resolver. Bora lá. Eu vou tentar selecionar essa região. E aí vamos ver o que ele vai acusar. Olha lá. O esboço está aberto. Se auto-intercepta ou intercepta uma linha de centro. Então, vamos lá. Vamos olhar o que está acontecendo. Será que é essa linha que ele está reclamando? Será que ele quer que esse ponto venha para cá? Não sei. Será que essa linha aqui, no caso, a gente está usando ela muito inclinada e eu preciso movimentar essa um pouco mais para cá? Pode ser também. Vamos voltar aqui em esboço. Eu vou tentar sempre organizar o máximo possível o meu desenho e fazer com que ele funcione. Tá? E aí, ó, naturalmente, a gente está usando um perfil e está tentando cortar ele no meio. Então, vamos continuar. Vamos persistir, vamos ver até onde o erro vai. Vou trabalhar com todos os corpos agora. Vou jogar ele para cá. E aí, vamos ver. Olha lá, mesma coisa. O que ele está querendo dizer para mim, gente? Todos os desenhos que a gente for criar, eu preciso ter uma atenção muito forte naquilo que eu estou fazendo e conhecer também o recurso que eu estou utilizando. Esse recurso, obviamente, ele está mostrando para mim que não tem como fazer essa opção. E eu estou tentando ultrapassar a linha de centro e fazer uma revolução nele. E isso não é possível. O que eu conseguiria fazer dentro dessa construção, eu poderia fazer o seguinte, poderia trazer ele um pouco para fora. Voltar aqui na minha revolução. E aí sim, eu conseguiria criar. Esse meu esboço não pode passar para dentro, tentando fazer com que eu ganhasse alguma espessura ali. Então, antes que a gente crie qualquer tipo de entendimento errado sobre essa ação, ela faz parte, e é um dos erros mais comuns que a gente tenta fazer, e a gente critica o software, a gente fala muito mal dele e fala assim, não deu certo. Na verdade, é facilmente possível da gente entender o erro. É só você conhecer da ferramenta, conhecer o recurso, e aí se aplica. Bom, nesse caso, eu usei só como exemplo, mas não só esse, como qualquer outro recurso dentro do SolidWorks apresentam diversos erros e muitas das vezes a gente não sabe como solucionar. E aí é onde que pega. E a gente precisa saber solucionar. Essa é a nossa ideia, é a função de quem desenha, quem projeta no Solid. Tá? Então, o mesmo procedimento. Vou trabalhar com plano médio, 17 graus. Já sei que ele vai metade para cada lado e também já sei que aqui no meio ele vai estar mantendo essa espessura. Então, indiferente se eu selecionar todos os corpos selecionados, não vai mudar nada. Aqui ele vai manter a mesma opção, tá bom?
Eu vou trabalhar novamente com os meus raios, então aqui por cima eu vou novamente colocar os mesmos raios. Vou respeitar, vou fazer sempre da forma orgânica, não estou criando nenhum malabarismo aqui em cima do meu desenho. E aí eu vou fazer os raios externos. Vou colocar também 2. Não vou tentar trabalhar com 2,5 que nem eu tinha feito anteriormente. E o raio interno eu vou colocar 1. Tá? Eu vou trabalhar com raio de 1. E eu vou colocar ele aqui, ó. Perfeito? Legal. Construir o raio de 1. Só deixa eu verificar. Aderiu bem. Tá. Pegou bem. Tudo bem. Agora sim, vamos espelhar. A gente já entendeu o conceito ali do meu produto. Então agora eu já sei como que eu posso estar espelhando esse meu desenho. Então eu vou pegar o meu plano direito. Vou trabalhar com corpos, né? Então o corpo que eu quero espelhar é esse, que já está fazendo parte do meu conjunto inteiro. Se eu deixar o mesclar, ele vai dar erro, porque não é um igual ao outro, ele não vai encaixar para unir um ponto com o outro. Ele vai ter esse fechamento aqui embaixo e legal. Construir a ideia, a geometria daquilo que a gente queria, que era uma taça, né? Consigo fazer algumas manipulações? Claro. Essa base aqui, por exemplo, eu já consigo transformar ela, colocar ela com um fillet aqui na ponta, então esse raio aqui que está marcando como 10, eu posso colocar ele, por exemplo, como 3. Só para conseguir quebrar o canto. E se eu quiser suavizar mais ainda, eu também posso fazer isso. Eu posso pegar, por exemplo, daqui para cá, e eu vou colocar ele virado aqui para baixo. Vou apresentar uma relação tangente, e depois vou apresentar uma outra relação tangente aqui também, certo? E aí, no final das contas, eu vou cortar esses dois pontos aqui. Certo? E aí, ó, vamos ver o resultado que a gente vai conseguir obter aqui. Eu suavizei essas duas geometrias e ficou legal, o design fica bacana. Se a gente tirar essas visualizações de linhas, o design fica bem interessante. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um material e colocar o logo aqui da Federação Paulista, para enriquecer mais o nosso desenho e deixar ele bacana. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui. E no caso eu vou utilizar um desses dois materiais, tá? Poderia até utilizar um material aqui que está dentro da minha biblioteca, que a gente conhece na parte de joias, né? Que é o ouro. A gente pode utilizar, só que dentro da interface do SolidWorks, vejam como é que fica o ouro, né? Ele fica legal, ele fica bacana, só que ele esbranquece muito. Então a gente vai estar utilizando aqui um outro tipo de material, uma liga relacionada ao cobre, tá? Então posso usar o bronze e alumínio, posso utilizar o latão. O bronze e alumínio fica bem legal, tá? Ele dá uma cor bem chamativa e fica bem interessante para a gente usar dentro desse espaço. E agora, por fim, eu vou acrescentar a nossa imagem. Então eu vou vir aqui em decalque, vou jogar o meu decalque aqui embaixo. A tendência é que ele preencha todo esse espaço, natural. Dentro do mapeamento, eu não vou deixar ele como cilíndrico, vou colocar como ele etiqueta. Então, vou supor que ele vai ser uma etiqueta. No lugar dessa imagem, eu vou buscar uma imagem que eu tenho no meu computador. Então, no caso aqui, eu já baixei uma imagem da Federação Paulista. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ele sem máscara, né? Eu não quero a mesma máscara que a gente tem ali. E agora eu preciso trabalhar em mapeamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem, eu vou girar ela. Então, vamos lá, bora girar. Girei ela a 90 graus. Vou reduzir o tamanho naquilo que eu quero. Se eu quisesse, por exemplo, deixar aqui com 7,5, poderia deixar. Deixando a taxa de proporcionalidade trabalhar. Ou, por exemplo, quero deixar com 9. Posso deixar também. Deixa a taxa de proporcionalidade trabalhar. E aí sim, eu tenho a minha taça construída. Posso incrementar outras coisas? Posso. É sempre importante testar e trabalhar com os recursos, tá? Esse era o meu primeiro insight, mostrar para vocês como a gente pode criar essa taça e justamente tentar trabalhar o máximo possível com recursos que eles têm uma dinâmica diferente e mostrar erros e mostrar soluções dentro do SolidWorks, que é uma das variáveis importantes que a gente tem que trabalhar, são os erros. Os acertos, eles vão surgindo. Uma aula perfeita, ela sempre vai surgir e você vai conseguir finalizar. Mas, na realidade, no mercado de trabalho, onde você precisa realmente superar esses erros, superar os possíveis momentos que acontecem dentro desse software, é assim que a gente soluciona. Porque no mercado de trabalho e nas suas vivências de trabalho como desenhista e projetista, você vai se deparar em situações como essa.
Você vai se deparar em situações que você estava investindo 6, 7, 8 horas de um desenho, de repente sua máquina trava, você vai investir 5 horas, 4 horas de um desenho e vai conhecer recursos que você consegue ganhar 1 ou 2 horas de trabalho. Importante a gente trabalhar com erros e com soluções. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.